Olá, mais uma vez o Vida Nova está no ar. Os caminhos que levam ao Pai são muitos, mas todos eles passam necessariamente pelo Cristo, conforme Ele mesmo nos ensinou. Não há pulos ou enganos na escala evolutiva de cada um. A conquista no reino do Espírito é realização de cada um e só se estabelece com a observação rígida dos ensinamentos do Evangelho na vida diária. O amor, como colocou Jesus, é o caminho mais importante desta conquista. O homem, enquanto criatura humana, deverá aprender a amar a si mesmo, não como o propalado amor próprio, fruto do orgulho, mas com o verdadeiro amor que nos ensinou o Cristo. É necessária, portanto, a busca do autoconhecimento. A priori, parece uma proposição equivocada a de conhecer-se a si mesmo. Mas quando o homem se dispõe a interiorizar-se, a analisar com sinceridade o que lhe vai na alma, descobrirá por certo que ele é um estranho para si próprio. A autoanálise, realizada de forma honesta e regular, é ferramenta importante para que o homem possa se conhecer melhor. Conhecendo-se, poderá relacionar-se melhor consigo mesmo, solucionar suas frustrações, inconformismos, dúvidas e demais pendências de ordem psicológica. E afastando-se de si tais incômodos, terá melhores condições de relacionar-se melhor com o próximo. Quando observar determinada falha na personalidade do próximo, será fácil agir com indulgência e aplicar o perdão, porque saberá que traz em si mesmo falhas semelhantes e, às vezes, até piores. O autoconhecimento abre os conceitos da pessoa, expulsando os preconceitos, que, pelo que o próprio nome indica, são conceitos precipitados, formados sem o conhecimento de causa e, normalmente, por assimilação de crenças e posturas sociais já ultrapassadas. Temos que ter em mente que a autoanálise é ferramenta que nos auxilia a nos melhorar enquanto homens. Portanto, aquilo de errado que descobrimos em nós não deverá servir para nos recriminarmos, mas apenas para planejarmos condutas que nos levem à correção de nossos erros. Qualquer falha que for encontrada no ser humano será fruto de sua própria ignorância e de determinados departamentos da vida. Assim, a correção das falhas reclama aprendizado. Conhecendo a si mesma, a pessoa aprenderá a perdoar-se e a amar-se. Somente assim estará ela habilitada a amar o próximo, no exato conceito desse termo. Impossível amar quando ainda não se aprendeu a perdoar. E é muito difícil perdoar quando se mantém muitos preconceitos no coração. São eles que fazem o amor possessivo e constroem o ciúme, porque fruto do egoísmo. Quando o homem passa a conhecer-se melhor, tende a abandonar o ego para viver no self. Desta forma, mantém uma visão mais ampla da vida e obtém a segurança necessária para estabilizar as suas relações. Por isso, a proposta: ame-se e depois ame. Para que o homem busque o seu crescimento, portanto, deve partir do conhecimento de si mesmo para depois entregar-se à vida de relação. Só assim poderá fazê-lo como uma pessoa independente, verdadeira, e terá melhores condições de compreender, perdoar e amar o próximo. Se soubesse o homem a importância de cada ato ou pensamento de sua vida, por menor que seja, deixaria de viver da forma como faz hoje, buscando a sobrevivência, o conforto, o poder e deixando a vida passar. Buscaria, sim, o aprendizado, o perdão, o amor, aproveitando cada minuto e oportunidade da vida para aprimorar-se. Elevemos os nossos pensamentos e busquemos no autoconhecimento a melhora de nós mesmos. Muita paz. Hoje temos uma entrevista sobre um assunto polêmico, que é a proibição de anúncios de bebidas alcoólicas. Confira agora com João Lourenço. Olá, nós estamos aqui no nosso quadro de entrevistas do programa Vida Nova e estamos trazendo um assunto aqui muito interessante que chama-se fobia social.
E para conversar com a gente, nós temos duas convidadas. A Fabiana Sag, que é psicóloga clínica, terapeuta da clínica Escola Cecília Bellina, e a Cristiane Gebara, que é psicóloga, terapeuta cognitivo-comportamental e é diretora do Centro Psicológico de Controle do Estresse da Unidade Vila Olímpia, né? Então nós vamos começar, queria saber mais ou menos como você poderia contar para a gente, o que é essa entidade nosológica, como a gente diz, uma doença chamada fobia social. Bom, a fobia social é um medo excessivo, né? Ela paralisa a pessoa em termos de não conseguir enfrentar várias situações sociais, isso em termos de relacionamento, no trabalho, né? E ela paralisa, diferente da timidez, daquele medinho, um certo nervosismo que você consegue enfrentar a situação. Quer dizer, não é, quando a gente tem um pequeno receio de algumas coisas, a gente não vai se considerar doente. Isso, é saudável. Mas quando eu começar a deixar de fazer algumas coisas e isso prejudicar a minha qualidade de vida, eu tenho que começar a prestar atenção nisso. Tem que cuidar, porque aí passa do normal para o patológico. Me dá uns exemplos, assim, de uma fobia social, por exemplo. O que pode fazer uma pessoa ter tanto medo? Olha, ela pode, por exemplo, falar em público, ok. tá? Se ela precisar dar uma palestra, se expor a isso, para o fóbico social, isso é muito difícil. As reações de ansiedade são muito fortes, tá? Então essa é uma das situações. Às vezes conversar com alguém, olhar nos olhos de uma pessoa, para o fóbico social já é uma coisa bastante difícil. Cristiane, você podia falar para a gente, assim, se existe algum parâmetro, algum método de a gente fazer o diagnóstico? Porque a gente sabe o que é medinho e o que não é, como profissionais. E uma pessoa, ela vai procurar o profissional, o que a gente tem que olhar nessa pessoa para dizer, olha, realmente o seu medo não é, como é que chama, fundamentado, como a gente diz, né? Bom, ela começa, primeiro que é um medo mais exacerbado, né? Então ela começa a ter prejuízo na vida dela, nas relações interpessoais, e ela começa, nesse prejuízo, ela não consegue fazer as coisas direito. E que tipo de sintoma, né? Ela começa a evitar as situações. Isso é muito importante dizer. Um comportamento de evitação, de evitação como a gente fala, das né? situações. Tá. E também um medo muito grande de ser avaliado negativamente. E isso traz algum sintoma físico? Pode trazer, assim? Pode trazer. Taquicardia? Pode trazer taquicardia, sudorese, ansiedade. rubor na face. Isso pode trazer até algumas coisas mais, por exemplo, na fala. Por exemplo, uma tartamudez, por exemplo, que a gente chama de gagueira, né? Isso pode também. ser um sinal disso, por exemplo, olha, eu falo bem, mas quando tem duas pessoas me olhando, pronto, eu já... Pode acontecer Pode isso? acontecer também. Porque às vezes eu estou falando isso porque as pessoas que estão nos ouvindo podem começar a achar, então eu tenho fobia social. Por quê? Porque eu não gosto de falar com tal pessoa. Talvez aquela pessoa que causa uma inibição, mas com outras não, né? Isso. Então, existe um parâmetro, né? Existe. E a fobia social, às vezes, você não apresenta em todas as áreas da tua vida, né? Você pode aparecer, às vezes, mais específico em algumas situações. Tá? Podem ser mais comprometedoras em algumas situações do que em outras. E até o fato de ser em uma determinada área, isso pode ficar encoberto por um bom tempo, né? Pode. Porque a pessoa começa a evitar aquela área da vida dela. Pode acontecer isso? Pode acontecer, né? Então, ela começa a lidar com outras situações, ela até consegue dar um jeitinho, que às vezes é até o evitamento, a esquiva que ela comentou, né? Mas em outras tem um prejuízo muito grande. E aí a gente pode ver como um dos comportamentos, não só a evitação, como eu estou falando, eu começo a escolher a minha vida, ou até profissão, ou dentro de uma profissão, atividades, que eu não vou estar exposto àquele mal-estar. E eu nem sei o que está acontecendo comigo. Isso. Sem perceber, você aumenta esse medo. É uma coisa meio inconsciente, a pessoa vai se acomodando. Vai se acomodando e acostuma e fica sempre vivendo a sua vida em função daquilo, né? Ou seja, pode buscar alguns mecanismos de adaptação, vamos dizer assim, que podem ser inadequados. Exatamente. Ou como, por exemplo, escolher pessoas, escolher lugares, horários, né, ou mesmo situações. não escolher, ou mesmo nem ir, né? Ela acaba ficando realmente em casa com realmente medo de frequentar essas situações, de lidar com essas situações. Então pode até levar a um isolamento. Um isolamento, com certeza. Sei lá, uma reclusa, né? Acaba se isolando. Acaba se isolando. Isso. Puxa, interessante. E aí, nesse caso, por exemplo, uma pessoa que talvez tenha isso, ela pode perceber e não saber que tem isso. Começar a se julgar, se condenar por outros lados. Por exemplo, assim, acho que eu sou realmente
deficiente ou realmente sou Se incapaz. sentem estranhas. Aí vem aqueles se sentem. pensamentos, né, inadequados, aqueles pensamentos negativos, de eu sou muito, eu erro muito, as pessoas não gostam de mim. Vou passar ridículo, um medo também muito grande do fóbico social é de passar um ridículo, né? Tudo Sentir aquilo que ele vergonha. temia, isso. Ou seja, ele pode, inclusive, com a fobia social, entrar num quadro depressivo. Normalmente vem muito acompanhado. Mesmo que seja uma coisa reativa, não seja uma coisa endógena, né, do cérebro, mas o próprio comportamento dela acaba diminuindo a exposição dela aos estímulos normais da vida, ela vai se acomodando naquela vidinha, vamos dizer assim, basal. Vamos dizer assim. Isso, com um sofrimento imenso, né? Ok. A gente tem E que bem lembrar disfarçado. disso. Bem disfarçado. Acontece isso? Vocês veem isso na sua prática? Você vê? A pessoa chegar e só vai procurar ajuda porque alguém notou, alguém falou, mas ela não, mas eu não sabia. Normalmente que tem aquelas racionalizações, né? Eu não vou à festa porque eu não gosto. Sei. Né? Uma racionalização até para a própria sociedade, né? Porque entendi. como é que eu vou explicar que eu tenho medo de festa? Como é que eu vou explicar que eu não consigo fazer uma coisa que a maioria das pessoas conseguem fazer? Entendi. E aí também tem a questão, por exemplo, eu acredito que deve ter algumas somatizações. Mas nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, não saia daí, o nosso programa Vida Nova continua. Estamos de volta com Vida Nova. Você tem alguma dúvida, crítica ou sugestão para o nosso programa? Então nos envie um e-mail pelo site tvmundomaior.com.br. E quem nos escreveu hoje foi a Andréia, do Rio de Janeiro. E ela diz assim: Dr. Marcos, tudo bem? Sou a Andréia e estou grávida de 4 meses. Já ouvi falar que fumar ou beber durante a gravidez pode afetar o bebê. Queria saber se tem algum caso comprovado de que o bebê nasceu deficiente por causa desses vícios. Olha, Andréia, infelizmente tem sim. Existem muitos casos comprovados pela ciência. Veja só, o feto, enquanto no ventre da mãe, ele recebe toda a sua alimentação através do umbigo, através do cordão umbilical. Então, todo o alimento ingerido pela mãe e também toda a toxina do álcool, toda a toxina do tabaco é também levado para o corpo do bebê. Se para o corpo da mãe, já adulto, essas toxinas são prejudiciais, para o corpo do bebê, elas causam também um mal muito maior, porque é ainda um corpo em formação, um corpo muito mais frágil. Então, Andréia, não vale a pena você arriscar. Lembre-se que você é responsável pelos seus atos que você possa acarretar ao seu filho e que o seu filho, enquanto no seu ventre, não tem como se defender. Então, vale a pena você deixar de fumar e de usar álcool, pelo menos nesse período, tá joia? Fique agora, então, com a continuação da entrevista de João Lourenço. De volta aqui com o nosso programa Vida Nova, no nosso quadro de entrevistas, o tema hoje é fobia social. E a Cristiana estava conversando com a gente aqui sobre um tipo específico, né, de fobia, que é o medo de falar em público, né? Fala um pouquinho sobre isso, como é que é o seu dia a dia, já que você trata de pessoas com essa dificuldade. Muitas vezes as pessoas vêm no consultório essa procura porque realmente incomoda muito, há um medo muito grande, a pessoa tem um nível de ansiedade alto em falar em público, por quê? Porque ela está falando perto de outras pessoas e, volto a dizer, aquele pensamento de que o que o outro vai me avaliar, como o outro vai me avaliar. Está sendo checado? Está sendo checado, né? A avaliação negativa do outro. E aí o que a gente procura fazer? Levantar alguns passos. Que a pessoa, junto com a pessoa, do que menos ela tem medo, para o que mais ela tem medo. Certo. E aí a gente começa a trabalhar sistematicamente, de uma maneira prolongada, ela trabalha essas situações. E aí essa ansiedade, esse medo se extingue. Entendi. Então a gente expõe, chama-se exposição ao vivo. Okay. Nós trabalhamos também com treino de habilidades também sociais, com comportamento assertivo, Ok. né?
e aí ela acaba extinguindo esse medo. Me diga uma coisa então, quer dizer que talvez essas ideias, essas falsas interpretações, né, de que o outro está me julgando, me condenando, podem vir de fantasias que a pessoa faça do que está acontecendo à sua volta. Isso, podem ser fantasias, como também de como a pessoa modelou esses comportamentos. Condicionamentos um condicionamento anterior, feitos em família, vai? Em família. Então, Entendi. Pais que já têm um comportamento de isolamento, ele pode modelar e aprender. E ele internalizar isso, internalizar, e na hora de aprender. expressar sai o medo. Isso. Fóbico, né? Não só um medinho, né? Não. Tá bom. E a Fabiana, você trabalha com uma coisa específica que eu acho muito interessante, que é o medo de dirigir automóveis, né? Isso. Que também é medo de ser checado, né? Eu já ouvi falar sobre... Conta um pouquinho da sua experiência. Porque assim, o dirigir, muitos pacientes chegam até a nossa clínica com medo específico de dirigir, só que o medo de dirigir, ele tem um leque, né? Você pode ter uma ansiedade maior em relação a bater o carro, você pode ter um medo de errar, e daí também aparece a questão social, né? Dirigir, você está o tempo todo em público. Então, Quer dizer, quando você erra, tem uma buzina te alertando, né? Exatamente. De quem está atrás, tem na frente. Você está exposto a qualquer tipo de crítica, do flanelinha até o motorista, o caminhoneiro, e isso para o fóbico social é terrível. Então, às vezes, ele evita o dirigir não pelo ato em si, mas pelo fato daquilo colocá-lo numa situação tremendamente assustadora para ele. Quer dizer, então existe, vamos dizer assim, técnicas que podem ajudar ao fóbico nessa específica da dirigir, a dessensibilizar também. Existe, tem também nós fazemos a dessensibilização sistemática, né, que acaba sendo um enfrentamento ao vivo, onde nós também vamos no passo a passo, aquilo que causa menos ansiedade para o de maior ansiedade. Né, levando o cliente para o ambiente real, até abaixar essa ansiedade na situação provocadora de medo. Mais ou menos como se fosse um AT, um acompanhante terapêutico, só que específico para aquela fobia, né? Exatamente, te levar no local da situação que é temida mesmo. Ok. Né? E aí é feito também um levantamento, como ela falou, dos passos, né? Isso. Tá bom, nós vamos dar um pequeno intervalo agora, nós vamos voltar para continuar falando sobre esse tratamento e da fobia social. Não saia daí, o programa continua. De volta aqui com o nosso quadro de entrevistas do programa Vida Nova. Hoje o tema é fobia social. E vamos falar um pouquinho mais aqui, nós estamos com a Fabiana, vamos aproveitar também a Cristiane que estão aqui para falar para a gente como é que é o tratamento disso, né? Então existe esse processo que nós podemos chamar de dessensibilização, né? Mas também tem como que eu posso ajudar essa pessoa a não deslocar a fobia, né? Que normalmente a gente entende, né, em termos psicodinâmicos, que fobia é um deslocamento, né? Você desloca o seu mecanismo de defesa de alguma coisa interna sua para aquele momento. Foi por aprendizado, foi por condicionamentos anteriores. Retirada a fobia pelo modelo da dessensibilização, que funciona e é eficiente, traz de volta a qualidade de vida, como que fica agora eu poder trabalhar a questão da autoestima, do amor próprio, né? Já que a pessoa teve perdas nesse tempo, né? A gente trabalha com a reestruturação cognitiva também. Okay, é nessa legal. hora que a gente vai estar trabalhando esses pensamentos negativos que a pessoa tem, né? Um sistema de crenças. De crenças, né? Aquela coisa de eu sou incapaz, eu sou rejeitado, ninguém gosta de mim, ou eu faço tudo errado. E aí a gente trabalha com essa reestruturação cognitiva. É porque eu acredito, Fabiana, aquela questão como se fosse um feedback negativo, sabe? Uma retroalimentação ou um reforço negativo, se a gente fosse ser behaviorista, né? Chamar o Skinner aqui, né? Mas aquela questão, uma coisa me leva à fobia e a fobia me leva a um próprio reforço da minha baixa autoestima. Você nota isso também nos pilotos, vamos dizer assim? É interessante porque assim, eles vêm buscar um foco a princípio, que é a fobia de dirigir, Isso que eu acho e eles interessante. acabam descobrindo outras coisas em relação a vários setores da vida da própria pessoa. É interessante. Né? Então, o reforço positivo aí acaba sendo num todo, né? Até porque dirigir é uma coisa quase que obrigação hoje em dia, né? É o social, é obrigado. Como que você não faz uma coisa que a maioria das pessoas fazem? Eu digo assim, então, que a fobia passa a ser então uma espécie de chamamento para que a pessoa, ela vai lá por causa da fobia, mas depois ela começa a dizer, olha, eu tenho outros pontos que eu gostaria de trabalhar na minha vida.
Com certeza. Faz sentido? Faz sentido, porque ela começa, ela se fecha na fobia, né? E acaba, né, tendo maior dificuldade na vida dela, comprometendo a qualidade de vida dela, e de repente, quando ela vê, ela começa a perceber que existem outros pontos, como as crenças que a gente acabou de falar, né? Isso também em todos os eixos da vida dela, também, se a gente for ver, né? Acaba interferindo, né, no espiritual, né, na própria, como um todo, né? As ações, comportamento, né? Quer dizer, aí nesse caso a gente pode até talvez usar algumas crenças que ela tem, até do ponto de vista religioso ou de valores éticos e morais, para que ela possa também rever o seu real tamanho, né? Em termos de para que eu estou aqui, de onde eu venho, para onde eu vou, o que auxilia inclusive a não ter deslocamentos de fobias, vamos dizer assim. Que inclusive até assim, ela aprender a não se culpar, né? Entender que ela tem uma responsabilidade em procurar ou não um tratamento. Acho que essa que é a parte importante. E não uma culpa, ai, porque eu me sinto estranha, as pessoas nessa situação se sentem super à vontade e eu não. E daí todo um entendimento, né? Até biológico. Né? Fisicamente, biologicamente, já está comprovado que alguns organismos têm mais predisposição para sentir alguns tipos de medo. Né? Interessante isso. Aí entra o ambiente que pode ajudar a reforçar esses medos ou não, e até a própria questão social, uma cultura onde, por exemplo, a menina tímida é bonitinha, o menino não. Ah, entendi. Né? Eu tenho então, que me encaixar menina, naquilo, pronto, eu já tô... A menina é bonitinho, tímida, né? Então ela é um pouco mais reforçada. Né? E é complicado, porque até na hora de procurar ajuda, o fóbico social, o homem, ele acaba muitas vezes se sentindo, poxa, mas eu senti medo, né? Proibido. Apesar de que a procura é mais do homem, né? Na fobia social, na fobia social a procura é mais do homem. Entendi. Quer dizer, é mais feio, né? Aí ele não ter procura coragem de mais, fazer as coisas. Imagina um homem tendo medo de dirigir, por exemplo, não é? Ou como você comentou, eu vou apresentar meu TCC, eu vou apresentar meu mestrado, meu doutorado, aí eu fico lá tremendo e não falo, não faço. Aí vem aqueles pensamentos, aquelas crenças mesmo. E reforça o que ele já pensa, né? Porque aí o nível de ansiedade é tão grande, ele se sente mal, o outro vai olhar fisicamente, com taquicardia, com tremor. O outro vai perceber e reforça já tudo aquilo que ele pensa. Então, é delicado porque às vezes... O enfrentamento, muitas vezes ele até consegue enfrentar, só que num nível de ansiedade que da próxima vez ele não quer ir para a situação. Entendi. E é todo um círculo, né? É o pensamento que influencia o comportamento e a emoção também. Perfeito. Então, e fica um ciclo fechado. É verdade. E uma coisa vai reforçando a outra. Eu mudo o comportamento, os meus pensamentos também vão se modificando. Perfeito. É o tal do feedback, né? O reforço negativo. E aí, no caso, a terapia é o reforço positivo. E vem trazendo a autonomia para ele depois, né? Qualidade de vida, né? Isso que é importante. Tá bom, obrigado, viu, Fabiana, pelas informações. A Cristiane também. Já agradece as informações. Obrigada. O programa Vida Nova continua. Vocês ficam com o Dr. Marcos. Não saiam daí. A Lei 9.294, de 1996, ela veda em determinados horários da TV, do rádio e em algumas outras formas de mídia a veiculação de anúncios de bebidas alcoólicas. Normalmente, esses horários foram escolhidos para que as crianças não tivessem acesso a esses anúncios, porque pensa-se que para elas, logicamente, que esses anúncios seriam mais prejudiciais. Ocorre, no entanto, que há um contrassenso nessa legislação. Enquanto, por exemplo, para a proibição de dirigir com o uso de bebida alcoólica, a nova legislação que está aí na mídia, ela coloca essa proibição observando que a bebida alcoólica é considerada toda aquela bebida que tem um teor alcoólico acima de 0,5 grau Gay-Lussac, a legislação que proíbe o anúncio de bebida alcoólica, ela considera como sendo bebida alcoólica simplesmente as bebidas que tenham acima de 13 graus Lussac. E isso acaba sendo uma hipocrisia, porque no mesmo momento em que ela proíbe a publicidade da bebida alcoólica, ela autoriza, por exemplo, a publicidade de cervejas e de coolers, que são bebidas alcoólicas, mas não para esta lei que proíbe os anúncios, porque elas têm menos de 13 graus Gay-Lussac de teor alcoólico. Então, o que precisa no Brasil, no meu modo de ver, é acabar com essa hipocrisia. Se é bebida alcoólica, se faz mal à infância, nós temos que estar prontos para proibir, porque essa veiculação para os menores realmente é prejudicial.
Agora, logicamente, cada pessoa é responsável pelo que faz. Nós vamos lutando, nós tivemos aí legislações de iniciativa popular para mudar esta realidade dessa lei, mas ainda não foi possível. Mas com a luta, logo nós mudaremos esta realidade. Mais um Vida Nova, então, chegou ao fim. Mas na semana que vem, nós estamos de volta com um programa inédito e contamos com você. Até lá!